Fala fera, tudo certinho? Vídeo de revisão de campo elétrico, assunto visto na aula passada, certo? Se tu tá assistindo esse vídeo na data de lançamento, esse é o assunto que a gente viu essa semana que passou agora, beleza? Na segunda e na sexta. Lembrando que todo final de semana a gente vai ficar postando vídeo de revisão ou do assunto que a gente viu durante a semana, se a demanda for realmente alta, ou então vídeos revisando assuntos anteriores, beleza? Não perde esse vídeo, certo? Campo elétrico. Lembra, campo elétrico é uma região elétrica em torno de uma carga elétrica geradora. Aí eu gosto de fazer a explicação do campo elétrico com uma analogia. Fera, campo elétrico é muito semelhante a campo gravitacional. Então imagina que o planeta Terra, ao redor dele tem uma região de campo, bem como ao redor de uma carga elétrica também tem uma região de campo. Ao redor do planeta, campo gravitacional e ao redor da carga elétrica, campo elétrico. Lembra, por favor, fera, o campo elétrico ou o campo gravitacional, ele só depende de quem gera. No caso do campo elétrico, ele só depende da carga geradora, beleza? Então, o campo elétrico é uma região ao redor de uma carga elétrica carregada. Lembra, campo elétrico só depende da carga geradora. Fera, se dentro dessa região de campo eu coloco uma carga sofredora, lembra, carga sofredora na física, para ficar mais bonitinho, a gente chama de carga de prova, certo? Então, ó, olha a situação aqui, ó, situação hipotética. Eu, dentro da região de campo, eu coloco uma carga elétrica. Então, ó, só para tu acompanhar, fera. Dentro da região de campo, eu coloco uma carga elétrica de prova. Então, ó, aqui é a carga geradora, essa aqui é a carga de prova. Quando eu coloco essa carga de prova dentro da região de campo da carga geradora, ela começa a sofrer uma força. Se as cargas são de sinais opostos, atração. De mesmo sinal, repulsão. Beleza? Então lembra, o campo elétrico ele só depende da carga geradora. Mas, se eu coloco uma carga de prova dentro dessa região de campo, ambas começam a interagir em função da força elétrica. Beleza, fera? Não esquece disso, por favor. Aí, ó, lembrando da analogia, campo gravitacional e campo elétrico. Só depende de quem geram, beleza? Alguma dúvida, fera? Se tiver dúvida, lembra de falar comigo nos comentários ou mandar um WhatsApp ou no direct do Instagram, beleza? Outra coisa importante também sobre campo elétrico é que se eu tirar a carga de prova, o campo elétrico continua existindo, beleza? Porque o campo elétrico ele só depende da carga geradora. Então, ó, anota isso aí, observação importantíssima. Para existir campo elétrico, eu só preciso de uma carga geradora. E para existir força elétrica, eu preciso de uma carga geradora e de uma carga de prova para sofrer, entre aspas, esse campo elétrico. Beleza? E aí, ó, lembrando, região de campo é uma região ao redor da carga geradora, aqui ó, carga geradora, em qual, se eu colocar uma carga de prova, começa a existir força entre as duas cargas, ok? Tirei a carga de prova, continua existindo campo elétrico? Sim. Coloquei a carga de prova, existe campo elétrico? Sim. E agora também existe o quê? Força elétrica, beleza? Lembra da analogia, certo? Fera, campo elétrico ele é vetorial. Se o campo elétrico ele é vetorial, ele precisa de direção e sentido. Então, se essa carga é positiva, o campo elétrico ele tem um sentido saindo. Se essa carga é negativa, tem um campo elétrico entrando. Eu simbolizo isso aqui, ó. Se a carga é positiva, o campo elétrico sai dela, beleza? Então, esse cara daqui, ó, esse vetorzinho azul, ele é justamente o campo elétrico, beleza? Não esquece disso, certo? Então, ó, se a carga é positiva, o campo sai. Se a carga é negativa, o campo entra. Isso mesmo, o campo entra, certo? Na carga. Aí eu quero dizer uma coisa importante. O campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele é sempre 90 graus com a superfície da carga, certo? Não esquece disso, fera. Só para efeito de organização. É importante também a gente entender que o campo elétrico ele também pode ser calculado numa distância que a gente chama de distância d da carga. Então, ó, imagina aqui nesse ponto P. Esse ponto P está distante dessa carga positiva. Como é que se comporta o vetor campo nesse ponto P? Se a carga é positiva, o campo elétrico tem que sair. Isso mesmo, fera. Então, o campo elétrico ele sai, certo? Beleza. E se o campo elétrico é negativo no ponto P, como é que se comporta o vetor campo elétrico? Carga negativa no ponto P. Como é que se comporta o vetor campo elétrico?
Isso mesmo, ele entra para o sentido da carga geradora, beleza? Coisa importante, é comum algumas questões te dar várias cargas geradoras, certo? Se te der várias cargas geradoras, ela só pode pedir uma coisa para tu na questão, e é o que é mais interessante, certo? Ela pode te pedir o campo elétrico resultante. Aí eu coloquei um exemplo básico aqui, ó, duas cargas geradoras. Eu quero saber como é o campo resultante nesse ponto P. E aí, como é que eu faço? Simples, ó, logo na carga negativa. A carga negativa, o campo entra. Então, no ponto P, o campo tem que entrar no sentido da carga negativa, certo? Beleza. Carga positiva. Se a carga é positiva, o campo elétrico tem que sair ou entrar no ponto P? Sair. Isso mesmo, Fera. Então, o campo elétrico, ele sai. Beleza? E aí, se eu te pedir o campo resultante, eu ensino isso em sala, então só é tu lembrar. Para tu desenhar resultante, tu pega a bundinha de um vetor e coloca na cabeça do outro vetor, certo? Para tu calcular a resultante. Eu vou trazer esse vetor para cá, eu botei a bundinha dele na cabeça do outro vetor e a resultante, ela liga o ponto inicial ao ponto final. Isso aqui seria meu campo resultante. Ficou claro, fera? Muito fácil, né? Beleza. Recapitulando, o campo elétrico é uma região elétrica ao redor de uma carga geradora, certo? Essa região elétrica significa que se eu colocar uma carga de prova nessa região elétrica, essa carga de prova e a carga geradora começam a interagir, causando uma força elétrica entre elas, beleza? E lembra da analogia, campo elétrico e campo gravitacional são semelhantes demais, então é muito fácil de aprender com essa analogia, beleza? E lembra, o campo elétrico ele só depende de quem gera, certo? Isso é importantíssimo tu entender, certo? Campo elétrico, região elétrica, só depende de quem gera, beleza? Massa. Qual é a unidade do campo elétrico? Newtons por coulomb ou volts por metro, certo? São as duas unidades. Precisa transformar de uma para outra? Não, elas são iguais, certo? Representam a mesma coisa, só que em formas diferentes de se escrever. Quer calcular o campo elétrico? É muito fácil. Tu tem duas formulazinhas para calcular o campo elétrico. Aí eu gosto de mostrar essas fórmulas nesse formato aí, ó. Tem essas duas formulazinhas em azul. Essa fórmula aqui de cima é do ponto de vista da carga geradora. E essa fórmulazinha aqui de baixo é do ponto de vista da carga de prova, da carga que sofre, a carga sofredora, beleza? Então, do ponto de vista da carga geradora, o campo elétrico ele é igual a K vezes Qzão sobre D ao quadrado. K é a constante, 9 vezes 10 a nona. Q é o valor da carga geradora, certo? Lembra aí que vai estar na ordem de micro ou nanocoulombs. E D é a distância da carga geradora até o ponto onde você deseja calcular. Vou representar isso aqui, ó, nesse post-it. Se liga aí, ó. Eu tenho a carga geradora, que ela está aqui ó, em azul, a distância até o ponto P a gente chama de D, e aí se eu quisesse calcular o campo elétrico nesse ponto P, provocado por essa carga geradora, eu aplicaria essa relação daqui. É igual a K vezes Qzão sobre D ao quadrado, sendo Qzão a carga geradora e D a distância da carga geradora até o ponto onde você deseja calcular o campo. Por favor, fera, não confunde. Esse D aí é no SI. E o SI pede distância em metros. Isso mesmo, fera. Não esquece, por favor. Beleza? Massa. E do ponto de vista da carga de prova, o campo elétrico vai ser igual a F sobre Qzinho. Então, se na região tu colocou uma carga de prova, coloquei carga de prova, então existe uma força elétrica entre elas. E a força elétrica ela vai ser proporcional ao campo elétrico e à carga sofredora, beleza? E aí a gente chega nessa fórmula daqui, ó. Campo elétrico é igual a força elétrica sobre Q. Lembra que força elétrica é a lei de Coulomb. Vídeo anterior tu saca a lei de Coulomb bem direitinho. Q é a carga que sofre e E é o campo elétrico. Eu vou te dar uma dica master que tu não vai achar em livro nenhum, então se liga. Tu vai usar essa fórmulazinha aqui. Tu vai usar essa fórmula aqui, principalmente em campo uniforme. Então, ó, essa fórmula tu vai usar bastante quando a questão representar campo uniforme, certo? Sendo sincero contigo, o que é mais importante para a gente aprender desse conteúdo é exatamente campo uniforme, certo? Então, ó, primeira parte da revisão, a gente encaixou teoricamente o que é um campo e eu te mostrei as duas formas de se calcular. Te mostrei também os sentidos do campo, certo? Saindo, entrando, saindo, positivo, entrando, negativo. E te mostrei também a analogia que é importante. E dessa analogia a gente tira que o campo elétrico só depende da carga geradora. Então, anota novamente aí, fera. Campo elétrico só depende da carga geradora.
beleza? Se não tiver carga de prova ou se tiver carga de prova, o campo elétrico é sempre o mesmo, certo? Só depende da carga geradora, certo? Beleza? Tira o print final aí para tu guardar esse mapa mental para tu. E aí, seguindo, aí eu quero chegar na parte que é muito importante, que é justamente a parte de campo elétrico uniforme, experimento de Millikan e gaiola de Faraday. Esses três caras são importantíssimos. Fera, campo elétrico uniforme. Coloquei 3 observações aqui para tu fixar isso na tua cabeça. Escreve aí na parede do teu quarto, escreve na tua mão, escreve no teu celular, bota isso como papel de parede. Não esquece. O campo uniforme ele tem módulo igual em todos os pontos. Então, em qualquer ponto que eu selecione aqui, ó, aqui, tanto faz, qualquer ponto que eu escolha, o campo elétrico tem o mesmo valor. Se a questão te diz, ó, essas duas placas representam um campo elétrico uniforme de 50 newtons por coulomb. 50 newtons por coulomb, então em qualquer ponto, quanto é que vai ser o campo? 50. Perfeito. Vou te dar outra dica. Como é que eu sei, professor, que a questão é de campo uniforme? Placas paralelas carregadas. Campo elétrico uniforme. Morreu. Então, viu na tua questão que são duas placas paralelas? Viu isso? Então é campo uniforme. Beleza? Ou então se ele falar, o campo elétrico da questão é uniforme. Não tem para onde correr. Viu duas placas paralelas? Sabe que é campo uniforme. Beleza? Ou se ele falar que é campo uniforme, aí fica mais fácil ainda. As duas placas paralelas, uma é carregada com uma polaridade e a outra é carregada com a outra polaridade. Então, uma fica positiva e a outra fica negativa. E lembra, o campo elétrico sai do positivo e entra no negativo. E positivo, negativo, então ela sai do positivo e entra no negativo. Tu pode estar se perguntando, professor, isso é importante? Isso é muito importante. É muito importante. Sabe por quê? Fera, a gente pode calcular, e ajustar aqui, a gente pode calcular, por exemplo, se a carga vai ficar em equilíbrio quando ela entra no campo uniforme, se a carga vai se movimentar, se ela já estiver se movimentando, o que é que acontece? Então tudo isso é importante no campo uniforme. Eu quero deixar outra coisa clara para tu. Campo uniforme, ele tem em todos os pontos os campos iguais. Então, se em todos os pontos o campo é igual, pouco importa quem gera, só importa que o campo elétrico existe e é constante. Então, fera, anota isso na tua cabeça. Viu que a questão é de campo uniforme, ela tem que ter placas paralelas, o campo é constante em todos os pontos e não importa quem está gerando, só importa que existe. Então, se não importa quem está gerando, importa o quê? Importa quem sofre. Isso mesmo. Então, se liga. Vamos recapitular. Campo elétrico uniforme é aquele campo o qual todos os pontos dele têm o mesmo valor. Então, não importa quem gera, certo? Só importa que o campo existe e é constante. Então, importa quem? Importa quem vai sofrer a influência desse campo. É o que eu coloco aqui, ó. O importante é quem vai sofrer esse campo. Então, o importante é a carga de prova, como ela vai se comportar dentro desse campo. Fera, isso é uma dica que tu não pode esquecer. Vai facilitar demais as tuas questões. Viu o campo uniforme? Então saiba que a carga de prova é importante. Beleza? E para finalizar, a carga de prova estará na região de campo uniforme. Ela vai estar aqui dentro, ó. Ela vai estar aqui dentro de alguma forma. E aí eu quero te mostrar algumas coisinhas. Primeiro, tem 3 situações que a gente pode movimentar uma carga. E a quarta situação é a situação de equilíbrio. Então, ó, 3 situações. As 3 situações eu vou te mostrar agora. E a quarta situação, que é de equilíbrio, é este cara daqui. Beleza? Então já vai linkando. Campo elétrico uniforme, não importa quem gera, só importa que existe. E quem é que importa? Importa a carga que sofre. Beleza? Então a carga que sofre vai ter 3 movimentos possíveis. E o quarto, que é em equilíbrio, é justamente o experimento de Millikan. Certo? Então vou te ajudar. Ó. Positivo, campo sai, negativo, campo entra. Se eu inverter essa polaridade, positivo em cima, negativo embaixo, então o campo desce, beleza? Não esquece, é fácil isso. Então, ó, vamos listar os possíveis movimentos dessa carga. Imagina que nesse campo uniforme aqui, eu colocasse um elétron. Ó, coloquei o elétron. Se eu colocar o elétron nesse campo uniforme, o elétron, se a placa de cima é positiva e a placa de baixo é negativa, esse elétron ele vai ser atraído para cima. Então vai ter uma força elétrica puxando ele para cima, beleza? E outra força elétrica empurrando ele para cima, beleza? Ó, oposição, ó, esse cara é oposto a esse cara, então é atração. Esse cara é igual a esse cara, então é repulsa. Eu botei as duas forças, tanto a de atração como a de repulsão, todas dentro de uma só, certo? Puxando para cima, beleza? Fácil de entender? Negativo. Essa placa negativa empurra para cima e essa placa positiva
puxa para cima, beleza? Listei as duas forças que as duas placas oferecem essa carga como uma só, beleza? E o campo elétrico descendo. Então, importante disso aí, fera, é tu anotar o seguinte, que quando a carga é negativa, a força e o campo são contrários, beleza? Então lembra, quando a carga é negativa, a força e o campo são em sentidos contrários. Morreu, certo? Voltando, próximo movimento. Ei, coloquei agora uma carga positiva. Se a carga é positiva, ela vai ser atraída pela placa negativa de baixo e vai ser repelida pela placa positiva de cima. Então as duas forças eu listei como uma só. Essa empurra para cima e essa puxa, essa empurra para baixo e essa puxa para baixo. Então listei as duas forças como sendo uma força só, beleza? Então lembra, carga positiva, força e campo são no mesmo sentido, certo? Para a gente comparar, ó, carga negativa, o que é que acontece com a carga negativa? A força e o campo são em sentidos contrários, certo? Ó, carga negativa, força e campo, sentidos contrários. Carga positiva, força e campo no mesmo sentido, beleza? Não esquece disso, certo? Então, coloquei uma carga positiva aqui, ela desce. Coloquei a carga negativa aqui, ela sobe, beleza? Vamos fazer esse exercício agora com o desenho original? E aí, faz esse exercício aí. Se eu colocar uma carga negativa, coloquei uma carga negativa aqui, ó, onde está a ponta do meu dedo. Ela sobe ou ela desce? Carga negativa. Ela desce. Perfeito. Ela desce porque é atraída pela placa de baixo e é empurrada pela placa de cima. Coloquei uma carga positiva. E aí, fera? Coloquei positiva. Ela sobe ou desce? Isso, sobe. Porque a placa de baixo empurra e a placa de cima puxa. Beleza? Não esquece disso. E aí vem a parte principal. Experimento de Millikan. Experimento de Millikan é quando tu pega uma carga, joga lá dentro e ela fica em equilíbrio. Mas por que ela vai ficar em equilíbrio, professor? Olha para a situação aqui, ó. Olha para a situação. Se eu coloco uma carga aqui, o peso da carga está para baixo, certo? Se ela está para baixo, para eu anular esse peso, eu quero que a carga fique em equilíbrio, certo? Isso é o fundamento do experimento de Millikan. Ele vai deixar a carga em equilíbrio. Coloquei a carga entre as placas paralelas no campo uniforme, o peso puxa para baixo. Se o peso puxa para baixo, tem que ter outra força puxando para cima para as duas se equilibrarem e as duas se anularem. Então, se eu quero que fique em equilíbrio, tudo que puxa para baixo tem que ser igual ao que puxa para cima. Logo, tem que ter a força peso para baixo e a força elétrica para cima. Aí eu te pergunto, fera, qual é que tem que ser o sinal dessa carga para que ela fique em equilíbrio? Isso mesmo, negativo. Ei, eu vou te dar outra dica master. Experimento de Millikan. É para ficar em equilíbrio? É. Se é para ficar em equilíbrio, o sinal da carga tem que ser o sinal da polaridade de baixo. Morreu. Então lembra, são 3 possíveis movimentos. O primeiro movimento é esse daqui, uma carga negativa, certo? Subindo, nesse caso. Uma carga positiva, descendo nesse caso. O terceiro movimento é um movimento fácil, certo? Que eu vou te mostrar agora, que é esse movimento aqui, ó. Colocando uma carga negativa para entrar aqui, ela é atraída pela placa de cima. Colocando uma carga positiva aqui para entrar, ela é atraída pela placa de baixo, certo? Se tu inverter aqui, fica do mesmo jeito, certo? Coloquei uma carga negativa, ela é atraída para baixo. Coloquei uma carga positiva, ela é atraída para cima. Esse aqui é o terceiro movimento. E o quarto movimento é o equilíbrio. Professor, quando é que fica em equilíbrio mesmo? Quando o peso da carga que puxa ela para baixo é igual à força elétrica que puxa ela para cima. Beleza? Então, ó, essa placa vai empurrar ela para cima e essa placa vai puxar ela para cima. Lembra que eu sempre desenho as forças, as contribuições das forças da placa como sendo uma coisa só, certo? Então, se está em equilíbrio, tudo que puxa para baixo é igual ao que puxa para cima. Fera, deixa eu te dizer uma coisa importante. Pegou uma questão e a questão fala de campo uniforme. Então, tu já te liga dos 3 possíveis movimentos da carga, certo? Vou colocar aqui para vocês recapitularem, beleza? Os 3 possíveis movimentos da carga. Falou de campo uniforme, lembra dos 3 possíveis movimentos da carga dentro desse campo, certo? Falou de campo uniforme e falou de equilíbrio, não tem problema. Falou de campo uniforme, falou de equilíbrio, é porque ele está querendo falar do experimento de Millikan. O experimento de Millikan só é tu se ligar. A força que puxa para baixo é igual à força que puxa para cima. Ou seja, o peso é igual à força elétrica. Isso mesmo, fera. E se ele te perguntar qual é que tem que ser o sinal da carga, não tem erro. O sinal da carga vai ser o mesmo sinal da polaridade de baixo. Beleza? Tem uma pegadinha que ele pode dizer que essa carga está caindo com velocidade constante.
Se ela cai com velocidade constante, me ajuda aí, velocidade constante, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a força resultante é quanto? Isso mesmo, zero. E se a força resultante é zero, quer dizer que tudo que puxa para cima é igual ao que puxa para baixo. Então não te confunde, fera. Ele vai querer te enrolar dizendo, a carga está caindo com velocidade constante. Acabou se ela está em equilíbrio. A carga está parada, está em equilíbrio. A carga está flutuando, está em equilíbrio. Então qualquer sentença que ele use, velocidade constante, equilíbrio estático, está parado ou flutuando, todas as três, você pode afirmar com toda certeza que a polaridade da carga é a mesma polaridade da placa de baixo e que o peso é igual à força elétrica. Morreu. É muito fácil. Então, caiu a questão de experimento de Millikan, tu já fica feliz, porque é só igualar o peso igual à força elétrica, porque tudo que puxa para baixo vai ser igual a tudo que puxa para cima. Beleza, fera? Fácil demais, né? Muito fácil. E peso é mg e força elétrica. Tu lembra que carga, força e campo, eles se relacionavam assim, ó, só para uma deduçãozinha rápida. Campo elétrico é força sobre carga de prova. Lembra da primeira parte do vídeo? Eu passo isso multiplicando e força elétrica fica sendo campo vezes carga. É exatamente o que eu coloquei aqui. Beleza, fera? Então não esquece disso. Experimento de Millikan, tudo que puxa para baixo é igual a tudo que puxa para cima. E a gente fica com essa situação aqui. O que é que ele pode te perguntar? A gravidade tu já tem, então ele não vai te perguntar a gravidade, certo? Lembra que vale sempre 10 metros por segundo ao quadrado na Terra, beleza? O que é que ele pode te perguntar? Ele pode perguntar ou a massa da carga, ou o campo elétrico uniforme, ou então o valor da carga de prova, certo? Então preste atenção, fera. Qualquer um desses três que ele perguntar, a relação é sempre a mesma. Vou recapitular novamente, certo? Recapitulando, lembra, falou de campo uniforme, são três os movimentos possíveis. Carga positiva, certo? Carga negativa, por favor, preste atenção nas polaridades, certo? Porque se ele inverter a polaridade, é como se ele fizesse isso daqui, certo? Então, preste atenção, fera. Se ele inverte a polaridade, tu sabe como é que se comporta. Lembra que ela sempre vai ser atraída para o lado da placa de polaridade inversa dela, beleza? E o terceiro movimento seria o movimento que ele entra perpendicular, certo? Ao campo. Então, entrou, a positiva é atraída para o lado negativo e a negativa é atraída para o lado positivo, certo? E falou que está em equilíbrio, não tem para onde correr. Experimento de Millikan. A polaridade da carga sempre vai ser a polaridade da carga de baixo, da placa de baixo, e o peso da carguinha é igual à força elétrica. Beleza? Nesses três casos aqui, tem peso? Tem, mas o peso é sempre menor do que a força elétrica, por isso que ele se movimenta. Beleza? Não tem mistério. Então, lembra do experimento de Millikan, que é o experimento onde a carga fica constante. Contextualizando isso para o Enem, onde é que a gente usa o experimento de Millikan? Isso aí a gente trabalha muito com máquina de Xerox, certo? Impressão, então isso aí é importante. E para finalizar esse vídeo, gaiola de Faraday. Lembra, condutor metálico e oco por dentro, ele tem seu campo elétrico no interior nulo. O campo elétrico é nulo. Se o campo elétrico no interior da gaiola de Faraday é nulo, professor, gaiola de Faraday, por que gaiola e por que Faraday? Faraday foi o cara que determinou isso, certo? Há muito tempo atrás. E essa gaiola é porque ele utilizou inicialmente uma gaiola metálica para provar, colocando animais dentro, que o campo elétrico, que a eletricidade não entrava e afetava os animais. Ou seja, o campo elétrico, ele provou com esse experimento que o campo elétrico no interior da gaiola metálica era nulo. Ou seja, qualquer coisa que entra numa blindagem metálica fica a salvo de qualquer interação elétrica de fora. Então, nenhuma interação elétrica de fora entra nessa blindagem. A gente chama de blindagem eletrostática, certo? Tem que ser metálico. Um grande exemplo disso é, por exemplo, imagina que isso aqui é um carro. Um carro ele é metálico. Então, se um carro é metálico, se cair um raio em cima desse carro, ele fica protegido desse raio porque tem a blindagem eletrostática. Beleza? Outro exemplo, se tu coloca um celular dentro de uma caixa metálica e esse metal é todo revestido na caixa, então o que é que vai acontecer? O celular ele funciona através de ondas eletromagnéticas. Então ele precisa de um campo elétrico de fora interagindo com o celular. Se tu coloca o celular dentro dessa blindagem eletrostática, dentro dessa superfície metálica isolada do meio externo,
Então o que é que vai acontecer? Esse sinal eletromagnético não entra em contato com o celular, ele escorre por fora da caixa e não entra em contato com o celular e o celular não sofre nenhuma interação elétrica. Então se eu coloco uma pessoa aqui e eu faço uma descarga elétrica sobre essa gaiola, essa pessoa não sofre nada. Por quê? Porque toda a eletricidade ela escorre por fora, as cargas ficam fora, então a eletricidade ela reage por fora e não dentro. O campo elétrico no interior é zero, beleza? Então, qual é o local mais seguro para a gente estar, por exemplo, numa tempestade de raios dentro de um carro? E não é por conta do pneu, é por conta da blindagem eletrostática, certo? Lembra que é por conta da blindagem eletrostática. Então, o campo elétrico no interior ele vai ser nulo. O campo elétrico nulo no interior desse campo, dessa gaiola de Faraday, beleza? Fera, gaiola de Faraday é muito, muito importante. Se ficou alguma dúvida, fala comigo. Qualquer coisa, dá uma pesquisadinha para tu dar uma aprofundada nisso, beleza? Então, fera, qualquer dúvida que tu tenha, fala comigo, manda um WhatsApp, manda um direct, fala alguma coisa, comenta aí embaixo. E qualquer dúvida que tu tenha, estamos aqui, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.